Olá, graças a paz. Hoje eu queria apresentar para vocês alguns assuntos que estão relacionados com o tema O Livro da Aliança. Muito interessante, por isso eu queria abordar alguns pontos sobre o Livro da Aliança. Então, a primeira parte que a gente tem que entender é que os 10 mandamentos seria a primeira parte do Livro da Aliança e o restante seriam os princípios que explicam e aplicam aquilo que foi abordado nos 10 mandamentos. Então, no decorrer dessa nossa breve apresentação aqui, quero destacar alguns pontos sobre o Livro da Aliança. Então, o primeiro assunto interessante que gostaria de falar é sobre a lei do altar. Então, a proposta feita no livro do Êxodo lidava com a situação de Israel no Sinai a caminho de Canaã. Então, em Deuteronômio, a gente via a necessidade da comunidade encontrar com o Senhor em lugares determinados. Então, em Canaã, podia haver um santuário central. No Êxodo, a gente não podia ver esse elemento. Por quê? Porque a comunidade ela era caracterizada como um pastoreio transitório. Então, seria impossível a gente ver esse santuário central permanente diante dessas circunstâncias. Lembrando que mesmo tendo essa ideia de santuário central, a gente vê esse santuário sendo edificado 4 séculos depois por Salomão. Diante disso, eu gostaria de falar sobre alguns elementos que a gente vê sobre esse assunto, que é o livro da Aliança no Sinai. O primeiro assunto seria o lugar sagrado. Esse lugar sagrado, como vocês podem ver nesse primeiro tópico aí, estava ligado primeiramente, ou surgido, a sua narrativa na criação. Então, no Éden, a gente já podia ver a primeira expressão de lugar sagrado. Depois, lógico, a gente vê no decorrer das escrituras que o Senhor ele se manifestava em vários lugares. Não havia um lugar determinado para manifestação do poder e das investidas presenças do Altíssimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o lugar sagrado é isso, que surge nas narrativas da criação. Segundo ponto que a gente pode ver aí, que Moisés encontra-se com o Senhor, contudo a situação mudaria. Por que essa situação mudaria? Primeiro a gente tem que ver, analisar o texto de Êxodo 3:5, que é o momento em que Deus pede para Moisés tirar as sandálias dos pés, porque a terra onde ele estava é santa. E o segundo é o momento em que Moisés sobe ao monte. Essa situação mudaria porque Moisés não mais subiria ao monte. O próprio Deus desceria para habitar entre seu povo. É estranho falar, mas muitos de vocês podem entender e compreender. E de que forma esse texto, ou essa lição que é nos mostrada agora, tem a dizer? Tem a dizer o seguinte, que o céu ele estaria alojado primeiramente em um tabernáculo e posteriormente em um templo. Imagine só, o soberano dos céus, poderoso Deus, o majestoso, o glorioso, o grande rei, o único Senhor, aquele que é o inabordável. Esse Deus habitaria em uma estrutura terrena entre a humanidade caída. Então a gente vê a gloriosidade desse momento, que não mais Moisés subiria ao monte, mas o próprio Deus desceria no tabernáculo para falar com ele, seu povo. Outro assunto importante sobre os elementos
do livro da aliança seria a Páscoa e o pão sem fermento. São festividades bastante conhecidas e gostaria de abordar com vocês também. O período da celebração da Páscoa era o crepúsculo do 14º dia do primeiro mês. A gente vê isso em Levítico, Êxodo. A festa do pão sem fermento começava no dia seguinte, 15º, ligando assim intimamente as duas festividades, ou as duas celebrações, que o livro da aliança chamou de festa do pão sem fermento. Então, quando a gente vê esse nome, a festa do pão sem fermento, a gente tem que ligar internamente a Páscoa e o pão sem fermento. Os detalhes da celebração da Páscoa. Os detalhes são simples. Primeira coisa, a família tem que preparar o cabrito no 10º dia. No 14º, deveriam ter um tratamento especial, né, com esse animal. E depois disso, eles teriam que matá-lo, comer com sua família o cabrito, as ervas e o pão sem fermento, e aquele sangue que eles mataram o animal deveria ser aplicado no batente das portas. E eles deveriam se vestir com pressa para sair. Por quê? Porque quando o julgamento do Senhor caísse, não haveria tempo para preparação. Então, é um momento especial, mas também lidava com um momento de partida, sabendo que o julgamento de Deus iria chegar. Por fim, o sabático e do jubileu. O livro de Êxodo apresenta brevemente o ano sabático, mas ignora o ano de jubileu. Quando é o ano de jubileu, que é o ano de remissão, apenas o livro de Levítico fornece alguma instrução detalhada a respeito dele. Basicamente, esses dois temas estão ligados ao descanso da terra. 6 anos o povo semearia na terra, e no 7º, que é o ano sabático, a terra iria descansar. E a cada 7º ano sabático, que é o 49º, seria seguido o ano da remissão, que é o 50º, que é o ano do jubileu. Então a terra iria descansar nesses dois períodos. Então, o principal tema em curso do início ao fim dessas instruções é o fato de que a terra pertence a Deus, e o povo dele é apenas forasteiro ou arrendatário, quer dizer, inquilino, que vive temporariamente na terra e é cultiva em nome dele. Então, Deus também queria mostrar, além de descansar, além desses períodos, né, principalmente o período do jubileu, da liberdade para as pessoas retornarem às suas casas e famílias ancestrais, Deus estava mostrando que Ele é o Deus que é o Deus dono da terra e não o povo. Tá bom? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe.